Muito bem, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel, instrutor de mergulho. Estamos aqui com mais um Pode Mergulhar, diretamente dos estúdios Basement. Fala aí, José. É isso aí, mergulhadores, mergulhadoras. Vamos que vamos para mais um bate-papo. Sou o Zé Gu, instrutor de mergulho, e hoje trazemos aqui para vocês duas figuras importantíssimas aqui do mergulho técnico brasileiro. João e João. João, uma dupla sertaneja praticamente, né? Quase. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, poder falar um pouquinho do mergulho técnico aí para vocês todos. Se apresenta pra galera aí, João, por favor. Bom, eu sou o João Vilásio, de quem é o João? Mais conhecido no mergulho como Vila, na escola todo mundo me conhece como Vila. Sou instrutor de mergulho técnico, já faço mergulho técnico há algum tempo. Me interessei pelo mergulho técnico logo após o básico, assim, por circunstâncias de ter como referência a minha própria escola, o instrutor. Então acabei declinando para esse nível de treinamento. E na sequência fui procurando cursos, cheguei ao Johnny, que está aqui com a gente, e segui carreira e hoje sou instrutor de mergulho técnico. Muito bem, e temos a presença ilustre do Johnny, que já esteve aqui outras vezes com a gente, também instrutor de mergulho técnico. Fale um pouquinho, Johnny. Segunda temporada do Pode Mergulhar. É um prazer estar aqui com vocês, bater um papo aí com vocês. É o Johnny Franco, instrutor de mergulho técnico. Já há algum tempo aí nessa pista aí, longa. E é legal, vamos bater esse papo aí que tem muito assunto, muita coisa pra gente conversar, né? Tem muita história engraçada, muita diversão, muito treinamento, bem legal, bem legal. Então, queridos, a ideia hoje é da gente focar o nosso bate-papo aqui justamente no mergulho técnico, porque durante as nossas viagens, cursos aí de mergulho, é muito comum a galera perguntar pra gente, mas o que é esse tal desse mergulho técnico? Muitos às vezes olham assim com os olhos arregalados, falando, caraca, o que é isso? Meio assustados, achando que nunca vão poder curtir um mergulho técnico. Acho que a gente podia começar exemplificando, né? Contando um pouquinho pra galera de uma forma bem didática o que é o mergulho técnico e como é que a galera faz pra ingressar nessa modalidade do nosso esporte, meu. Manda, Johnny. Eu acho que assim, cada agência certificadora tem uma nomenclatura diferente, mas basicamente você pode dividir os treinamentos em TEC 1, que é quando o mergulhador vai ter toda a noção do trabalho com misturas ricas em oxigênio, né, acima dos 40% que é permitido no nível nitrox, onde o cara vai ter todo o conhecimento de teoria descompressiva, uso de softwares de descompressão ou tabelas de descompressão para poder mergulhar até 40 metros de profundidade, carregando em algumas agências um gás de descompressão, outras agências 2 gases de descompressão, mas basicamente é um mergulho a 40 metros de profundidade em ar. A gente sempre vai estar usando o nitrox tanto no fundo quanto na descompressão, podendo até usar oxigênio 100%. O TEC 2, que seria o segundo passo ali, né? O cara vai até 60 metros de profundidade usando o trimix e podendo utilizar o mesmo conceito descompressivo com os gases e etc. e tal nesse nível. Um terceiro nível de mix gas que você tem hoje é 75 metros, que aí você já incorpora, além dos gases de descompressão, um gás de viagem, eventualmente se você tiver com uma mistura mais pobre em oxigênio, e finaliza com 100 metros de profundidade, que é o Advanced Trimix, onde ali você vai ter a complexidade de um mergulho, né, mais fundo, a 100 metros de profundidade e tudo mais. E a parte de que a gente chama de Mixed Gas, né, é isso. São esses níveis. E aí você tem as outras derivações, que seria os ambientes cobertos fisicamente, né? Que seria os naufrágios e as cavernas. Que aí você pode usar todo esse conhecimento de mistura de gases nesses ambientes. Mas para usar esses ambientes você precisa também ser treinado nesses ambientes, né? Não seria só são treinamentos específicos, né? As pessoas falam, às vezes perguntam, eu sou mergulhador técnico, posso ir para a caverna?
Não pode. Ele tem treinamento específico para aquela atividade. Uma coisa no mergulho técnico, a gente fala muito em teto virtual, ou seja, eu não posso sair do fundo e diretamente para a superfície. Na caverna eu tenho um teto físico, então isso não me permite também a superfície. Então existem suas particularidades aí, dificuldades, né, e treinamentos específicos. Eu acho que para exemplificar, para diferenciar bem o mergulho técnico do recreacional, seria basicamente isso, né, Vila? O mergulho técnico é todo mergulho que tem um teto, seja ele um físico ou um teto virtual, que seria as descompressões, que a pessoa não pode simplesmente voltar para a superfície sem cumprir todos aqueles protocolos de descompressão, né? E para isso depois ela vai aprender uma série de coisas de fisiologia por causa da toxicidade do gás, vai entender tudo isso aí, quais são os perigos, né? Então ela tem que entender isso e vai trabalhar muito. A gente vai trabalhar muito o fundamento que é principal, que é flutuabilidade, a pessoa tem que ter para poder vencer todos esses obstáculos aí de uma possível descompressão, ou mesmo navegando numa caverna sem tocar o fundo nem o teto, né? É um trabalho legal, as pessoas acabam curtindo muito, né? E o mergulhador técnico, além dos treinamentos, né, ele tem algumas outras coisas que vão mudar na vida dele de mergulhador, né? Que são os equipamentos de mergulho, né? O cara que está entrando no mergulho técnico, ele vai começar a ter uma nova gama de equipamentos que ele vai precisar conhecer, treinar, criar familiaridade com esses equipamentos. Sim, ele tem que usar, a gente vai começar a usar, falar em redundância, né? A gente vai começar a entender que quem tem um não tem nenhum, eventualmente, né? Então, ninguém quer estar no fundo lá, tendo uma caverna, tendo que sair, tem problema num equipamento e não ter outro para usar. Ou mesmo numa subida descompressiva, de descompressão, e que ele tenha que fazer uma troca, ou que não tenha um equipamento de alta performance, que possa exigir um esforço inalatório maior, que ele possa ter problemas com aquilo. Então há uma exigência grande de equipamentos para conforto dele e para sua própria segurança. Maravilha. E isso faz com que o cara, quando ele entra no mergulho técnico, ele acabe tendo uma gama de treinamento diferenciado, os equipamentos, tudo em redundância. Então isso faz com que ele se torne um mergulhador muito mais seguro, né? Não só no mergulho que ele está se propondo a fazer, que é, ou seja, em uma profundidade maior, numa caverna, em um naufrágio, mas também na vida dele como mergulhador recreacional. Então em águas abertas, quando o cara estiver mergulhando, ele vai estar... obviamente com outra cabeça, com outra mentalidade, já com outro perfil de treinamento. Então isso faz com que ele se torne um cara muito mais bem treinado, né? Muito mais seguro de si, muito mais confiante no que está fazendo. Com certeza. Eu acho que é uma das coisas que eu converso bastante com o Zé Gu, né? Sobre essa questão do retorno que a pessoa quer ter no curso, né? E muitas vezes o cara fala assim, eu não sei se eu quero mergulhar tech, porque eu não sei se eu vou estar disposto ou se eu vou ter tempo para estar me dedicando a essa atividade e tudo mais. Mas acho que é isso que você falou. Eu acho que um curso de mergulho técnico ajuda a construir um mergulhador melhor em qualquer situação, né? Então o cara ele acaba conhecendo mais sobre equipamento, mais sobre técnica, mais sobre desenvolvimento, né, técnico mesmo, nas habilidades e tudo mais. Então eu acho que é bem isso. Eu acho que a ideia do mergulho técnico não é separar ou diferenciar um tipo de mergulho do outro, mas sim agregar, entendeu? Sim, complementar. A vida do mergulhador, né? Exatamente. Não pratique com você vê, com até regularidade, mas ele vai ter Eu acredito muito nessa ideia e tem dado muito certo. Acho que essas ideias de você vir de algo grande, mais importante ou mais complexo por menos, né? Então assim, sei lá, dá um exemplo. A gente tem hoje na International Training, a gente tem a SDI, que é uma agência de mergulho recreativo, de uma agência de mergulho técnico, teoricamente, né? Então a gente começou com a TDI em 94 e depois veio a SDI. Todos os conceitos que a gente usou no desenvolvimento do curso Open Water da SDI é baseado na nossa experiência como mergulhador técnico. Então a gente não toma o exercício ajoelhado, o mergulhador já tem que estar no trim, a gente usa alguns dive centers nossos já tem o uso de uma célula back mounting, né, montada nas costas, um arreio, uma mangueira longa, quer dizer, são coisas que vieram do mergulho de extremo para um mergulho mais do dia a dia. E isso melhorou muito a questão técnica, a questão de equipamento e tudo mais. Então, aproveitando, né, esse mesmo conceito,
você vê hoje, um exemplo é a Shearwater, né, a fabricante de computadores. Os computadores são ótimos, a gente usa no mergulho técnico e tudo mais. Hoje a gente tem o Peregrine, que é para o mergulho recreativo, mas é uma interface super fácil com o mergulhador. O cara acaba tendo, né, que a gente estava conversando, o cara tem um vibration, o cara tem de um hardware super robusto, né? Então, isso é uma coisa legal, acho que traz para o mergulhador recreacional, que ele começa a ter a mentalidade de usar equipamentos de alto desempenho. Então ele começa a entender a importância da qualidade do equipamento, porque no mergulho técnico é necessário você ter isso. E aí o cara começa a levar isso para a vida dele do recreacional. Então ele vai querer sempre ter um equipamento de uma performance melhor, que tem um desempenho ali que vai deixar ele muito confortável na água. Ele vai entender o quão importante é ter um equipamento seguro ali para ele, né? Não dá para fazer com qualquer coisa, vai. Então ele não justifica ele se expor a um risco por conta de um equipamento que ele achou que não tinha que ter uma manutenção. Não, tudo é levado muito a sério nesse sentido. Tá? A qualidade do equipamento, assim como os seus cuidados com ele. Sim, exatamente. O equipamento de mergulho técnico ele foi feito para aguentar o tranco, né, para um mergulho mais extremo, para uma ralação dentro de uma caverna, dentro de um naufrágio, enfim. Então ele tem que estar preparado para o que daí vier, né? Mas eu acho que a gente está construindo o mercado com essa característica, entendeu? Você vê que anos atrás, quando a gente começou a mergulhar tech, a gente mergulhava de roupa seca, a gente procurava, né, ficar mais confortável e tudo mais dentro d'água. Hoje em dia a quantidade de mergulhadores recreativos que tem roupa seca é muito grande. E o acesso aumenta porque você começa a usar, aí o acesso aumenta. Sim, as pessoas podem conhecer, entender aquilo. Às vezes eu estava lá, algumas vezes em algum check-out, de básico ali em Angra, eu estava com roupa seca lá, né? Por que você está com uma roupa seca, né? Assim, porque é mais confortável, acho que muitos usam, o Gabriel acho que usa bastante também. Sim, é mais confortável, as pessoas começam a entender e ver aquilo como uma viabilidade, é uma coisa, gera conforto, segurança térmica, sabe? A pessoa pode ajustar aquilo. O side mount também, como tem crescido cada vez mais, sim. Né? E aí no começo o pessoal não entende direito, mas aí vê que é bom, que tem muita vantagem, que faz todo sentido, que pode ficar mais tempo embaixo d'água, enfim. Isso que o Zé falou, o negócio do side, isso massificou, né? Você pegar hoje a galera que estão orbitando as escolas aqui, elas têm cada vez mais procurado o side mount, muitas já pularam a etapa, né? Nem compram mais o equipamento recreacional o coletinho jacket, nada disso, já vai direto para um colete de side mount. E o side mount é uma coisa que veio assim do mergulho em caverna, né? Sim. Depois a gente começou a trazer, na época, quando começou a aparecer o side mount aqui, tinha o Johnny que começou com o side mount praticamente aqui no Brasil, né? Não comecei com o side mount no Brasil, não. Não comecei assim, não. Pioneiro do side mount. O side mount começou no Brasil com uma expedição de caverna aqui, onde a gente fez o curso com o Bill Henniker. E aí depois, em 2006, a Dive Right lançou o primeiro colete off the rack, aí sim, eu fui culpado. Aí eu comecei a trazer no Brasil, foram os nômades, aí eu fui culpado, mas não, o side mount não começou, mas a ideia da configuração, sim, começou em águas abertas a utilizar, né? E eu tinha uma dificuldade tremenda de alcançar aquelas torneiras na dupla aqui, pra mim foi uma salvação, né? Senão eu ia ter que parar com o side mount, com o mergulho técnico, porque eu não alcançava as torneiras, né? Tinha que pegar uma arreio, trazer o sininho aqui na frente para poder manobrar. Mas fugindo um pouquinho do mergulho, voltando para essa história do side mount, que o Zé comentou, e é legal que essa galera tem comprado exclusivamente pro mergulho recreacional e usando o mergulho recreacional, só que já pensando num futuro de se um dia eu me tornar um mergulhador técnico, eu já tenho um equipamento próprio para aquilo, já vou estar com a coisa já meio encaminhada, né? Então isso é legal. Já vai estar mais treinado. Né? Exatamente, que a mentalidade das pessoas tem mudado muito com relação ao uso dos equipamentos, enfim. E acho que a gente acaba produzindo menos lixo, né? Porque se a gente já... É real, porque se o cara... Sei lá, você pega uma nadadeira old school. Todos nós usamos aqui nadadeira old school. O cara fatalmente vai chegar lá. E a gente... Você comprou 2, 3 nadadeiras, né? Para depois chegar nessa nadadeira que a gente usa hoje. Então, é real. Exato. A galera tem pulado algumas etapas, né? Então, exatamente, cara. Dura muito. É uma mas isso as pessoas mudam por conta de referência mesmo, de quem ele tá vendo, né? Ele tá vendo o Gabriel, tá vendo o Johnny, mergulhar com eles ali, com esse equipamento, né? Os caras falam assim, eu quero ser assim. E é importante, né? Como todo instrutor, ele é referência do aluno, né? Então o aluno vai se espelhar no que o instrutor dele tá usando. Meu instrutor tá usando um equipamento caindo aos pedaços, ele fala, não tem necessidade de eu ter um super equipamento. Vê um instrutor que tá usando um equipamento legal, que mostra que dá uma diferença na água,
um exemplo, voltando para a história da roupa seca. Meu, semana passada eu tava dando aula lá no exército, na MAN, na piscina eu tava com a minha roupa seca. Eu já dei aula de roupa seca. E para mim é extremamente confortável usar uma roupa seca. Não vejo necessidade. Eu uso muito pouco uma roupa úmida hoje em dia. Não, e a úmida é uma 3 milímetros, né? Não é que, exato. É só para um lugar que é extremamente quente que a roupa fica muito... A seca fica muito desconfortável. E aí a galera vê você usando a roupa seca, vê que não é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa factível de se usar, que você pode usar numa piscina, no mergulho tranquilo, no mergulho mais extremo, que é pau pra toda obra o equipamento. Eu sempre comentei muito isso com os instrutores, que eu falava, cara, a gente acaba ficando 6 horas dentro d'água num final de semana de check-out de open water, entendeu? Você fazer isso com a sua roupa seca, você não precisa sair da água, entendeu? Sim, você fica confortável o tempo todo. A gente tá, exatamente, a gente está falando de água de 22, 23 graus aqui, que é fria, mas que é a média, né, que a gente pega. Mas você pega, muitas vezes em check-out, às vezes estava com uma roupa semi-seca, né, as pessoas falam, pô, mas que exagero. Eu falo assim, fica, sei lá, 6 horas dentro exatamente. No final do dia você não tá com frio. E é legal que esse tipo de equipamento aguenta o tranco também, né? Um exemplo é a minha roupa seca. Eu tenho ela, acho que há 8 anos já, e... Mês passado, né, eu tava com o Johnny nos Estados Unidos, a gente levou na fábrica para fazer um leaking test para ver se não tinha vazamento, mas a gente achou um vazamento pequenininho. E a roupa, na minha mão ela foi bem consertada, né? Não, mas essa roupa o cara ficou impressionado porque, cara, tava inteiraça e olha que eu judi do equipamento, meu. Pouquinho, né? Tem umas coisas, o Gabriel manda a roupa lá, dá uma olhada bem, vira, pô, tira a pival. Se quiser, olha que eu não cuido muito bem dos meus equipamentos. Exato, não, mas é que ela tem que ter um limite, não tem? Ela foi feita pra isso. E se tá na minha mão, ela foi testada. É o teste. Eu sou garoto de teste, eles funcionam o equipamento. É o crash test. Mas acho legal uma pergunta que muitos mergulhadores no começo fizeram um curso básico, estão começando a fazer outras viagens. Fica aquela dúvida de, mas... Zé Gu, pra que eu vou fazer mergulho técnico, cara? Tá bom assim, tá tudo bonitinho aqui, tá legal? E eu sempre respondo, cara, pra curtir mais ainda. Se você já tá gostando agora, o mergulho técnico, na verdade, te abre uma enorme possibilidade. Te aumenta o horizonte, né, de possibilidades. Total, aumenta o universo, cresce muito, né? Você pode fazer mergulhos aí de pesquisa, aquele que queira fazer. Você pode ficar mais tempo, você pode ir mais fundo, você pode visitar naufrágios que... sei lá, um sítio qualquer que arqueológico que esteja submerso, ou qualquer coisa assim, que esteja mais profundo. Não necessariamente profundo, né? Que exija ele ficar mais tempo para explorar esse espaço ali no fundo. Pegando esse gancho aí, um exemplo que eu e o Johnny sempre damos pra galera é o fato da nossa laje de Santos aqui perto, né? Que pro mergulhador de São Paulo, o lugar mais perto que a gente tem é a laje. E é um mergulho perto, é linda e requer um certo tempo, né? Você tem que pegar um carro, descer 1 horinha de carro, 1h30 de barco, você chega lá, faz 2 mergulhinhos. Então, nem que você não seja um mergulhador técnico, mas você esteja com uma configuração, seja treinado para isso, com um mergulho de side mounting, com 2 cilindros, você consegue fazer um mergulho muito mais longo, muito mais proveitoso. Então você acaba desfrutando muito mais daquele ambiente, né, Johnny? Não, com certeza. Eu acho que... demais. E lembrar também que o mergulho técnico não necessariamente é mergulho fundo, né? A gente acaba usando, existem limites maiores, né, de profundidade, mas ele é um mergulho que te permite ficar mais tempo embaixo d'água, às vezes até com a exploração. De repente você quer ver determinada coisa que você tem que esperar acontecer, né? Às vezes com uma configuração recreativa não te permite por causa da própria autonomia ou por conta de descompressão, qualquer coisa desse sentido, mas ele te permite ficar mais tempo para explorar, para conhecer, para ver determinada situação acontecer, entendeu? Então, a nível de pesquisa, ele é super importante, né? Ou para conhecer, ou para alguém queira fotografar, filmar, ficar esperando lá um peixe X. Só para a gente exemplificar, de repente, essa situação aí que a gente comentou, que é uma coisa básica desse, básico, eu digo, para quem está iniciando com essas configurações de equipamento aí, nossa laje de Santos. Então descemos para lá, ao invés do cara fazer um mergulhinho de 40 minutos, voltar, ficar uma horinha de intervalo, fazer outro mergulho de 40. Você consegue estender o teu mergulho para 1h30, 2 horas, 2h30, então você consegue fazer uma exploração muito maior ali do mesmo ambiente que a galera tá e passar muito mais tempo na água com muito menos mergulhador, então ter uma interação maior com a vida marinha, poder curtir muito mais, não ter que ter aquele trabalho, volta pro barco, troca de equipamento, volta pro mesmo ponto de mergulho, e começa do zero de onde você tava. E ali é um lugar que tem um monte de coisa para você explorar ao redor, ao entorno dela ali, um pouco fora da laje, com equipamento específico, você descobre coisas fantásticas, né? Mas acho que aí, voltando e respondendo, né, a pergunta do Zé, eu acho que assim, o mergulhador ganha técnica,
ele ganha em conhecimento de equipamento, conhecimento de técnica e tudo mais. Mas acho que o que mais a gente deve aproveitar e o próprio consumidor deve aproveitar é o fato de mudar o pensamento dele de uma atividade apenas contemplativa para uma atividade técnica, onde ele pode aprender os fundamentos e retreinar esses fundamentos sempre para se tornar cada vez melhor mergulhador. Então eu acho que ali é um momento onde você consegue fazer a mudança da cabeça do cara para que o cara aproveite todas as oportunidades e treinar os exercícios, né? Treinar os fundamentos para conseguir mergulhar melhor cada vez mais. E isso eu acho que é uma batalha importante para a gente como instrutores de mergulho técnico. A visão muda, né? E mais deixar valor o cara- ali em tudo, né? E aproveitando isso, só para a galera que é mergulhador recreacional, então que tem alguma dúvida do quanto entrar no curso de mergulho técnico, ela só tem a ganhar. Por mais que ela não vá colocar isso em prática o tempo todo, mas como o Johnny falou, ela vai aprimorar as técnicas, vai aprimorar o conhecimento dela na parte fisiológica, de todo o entendimento do que está acontecendo ali embaixo d'água, da afinidade com os equipamentos, de um equipamento mais seguro. Então eu acho que isso é muito legal Isso vai para a poder pessoa que... ela vai poder aplicar em qualquer mergulho que ela faz. Exatamente. É mano. uma coisa que eu vejo também, galera meio assim, do tipo, pô, vou fazer mergulho técnico, curso tal, e dali pra frente só vou fazer mergulho técnico? Não, necessariamente, né? Pelo contrário, você vai ganhar todo esse repertório de técnica e, pô... Nossa, mas ela vai ter muito mais oportunidade de mergulho para fazer, Sem dúvida. além dos mergulhos tradicionais que essa pessoa já pratica, né? vai Com gostar certeza. cada vez mais. E é bom e importante a gente sempre procurar agregar essas atividades, né? Porque num passado não tão distante, era uma coisa que a gente era, né? Eram os macho divers, os rambo divers, né? Essas babaquices que, assim, o mergulhador técnico tinha esse estereotipo, assim, do cara, né? O fodástico, não sei o que lá, e é bem isso que a gente quer tirar, entendeu? A gente quer pode falar para mostrar as que pessoas, né, que Todo mundo pode. ele não vai ser todo um mundo super-homem, pode, né? entendeu? Ele não vai ser um Exatamente, super-homem, não é você vai ser nada um de mergulhador super-homem. melhor. É de um mergulho orientado, treinado, para o cara poder melhorar tecnicamente, entendeu? Cada vez mais proficiente Boa, na vamos atividade lá. dele, né? Exato. Vamos fazer aqui uma curva na nossa conversa, então, para beleza. A galera já entendeu que é muito bom, tudo de bom, lindo e maravilhoso. Mas como é que o cara começa, então? Tô aqui, fiz o curso, tô mergulhando, fiz várias viagens legais, e aí? Qual é o primeiro passo? Bora. O TEC 1. Tec 1, começar já para começar a entender um pouco de gases, né? De mistura, começa com o nitrox ali para ele já começar a entender. O cara ele precisa ser avançado e ter o curso de nitrox básico dele, né? Isso. E ter pelo menos 25 mergulhos É. para começar no Isso, isso é TEC 1. bom. Isso é bom. 18 anos, Já, né? 18 anos. 18 E aí ele anos. começa no Tec 1, no que a gente chama de Tec 1, no É, caso e aí- do nitrox avançado. E aí mesmo esquema, né? O Nitrox curso também avançado, exige aí procedimento descomprimido. Primeiro o pouco de cara aula tem de que teoria, definir. Eu acho que treinamento. primeiro para que a gente não tenha essa marra do side mount, né? Porque aqui todo mundo mergulha de side mount, a gente. Né, pra gente só existe o side mount, mas assim, a Eu gente ia tá fazer essa fazendo, pergunta aqui. a gente tá fazendo um Mandaram essa podcast, pergunta né? aqui, Então ó. vamos ser Se eu tenho politicamente que ter ou não. correto, né? E aí a gente, então, primeiro a pessoa precisa definir que tipo de configuração que ela quer usar. Se ela quer usar um back mounted do cilindro duplo nas costas, mangueira longa, etc e tal, ou se ela quer usar o side mount. A gente atende qualquer uma das configurações, embora a gente prefira o side mount. Isso gira fortemente. Mas, exatamente, mas tem muita gente que, cara, quer fazer o curso com back mount e ok. Um mergulhaço, seguro, pelo amor de Deus, seguro. é tudo ok. Então o cara definiu isso, independente se é back ou se é side, o cara vai fazer o fundamentos, que é, dentro desse curso Nitrox Avançado Procedimento Descompressivo, a gente tem a parte dos fundamentos do TEC, que acontece antes do Deco Procedures, ou seja, antes do mergulho descompressivo, você tem toda uma outra parte, carga prática de exercícios, que normalmente é o Vila que faz essa galera ralar bastante Adora. na mão dele, né? Todo mundo tem uma recordação. Uma recordação. Boa do Vila, né? Do carrasco, né? As pessoas acham que eu sou bravo, eu sou bonzinho. Exato, só exigente. E o cara passa por esse treinamento mais focado mesmo em repetição de exercício, memória muscular e coordenação de movimentos.
esses exercícios você tem que fazer logo de cara, você tem que ficar bom nisso, isso daqui é imperativo para que você continue, entendeu? Senão não adianta, se você não estiver bem no trim correto, na respiração correta, alinhamento do corpo, equipamento configurado, acessos, tudo isso, não adianta você ir para frente. Então a pessoa tem que ser orientada a ter paciência, porque a gente está muito acostumado também com o aluno que tem aquela vontade de assim, cara, pintou esse final de semana, eu quero fazer o meu resto, esse final de semana eu vou fazer no outro final de semana. Já quero fazer isso. E não é esse o conceito que você vai ter no mergulho técnico. As pessoas perguntam, né, quantos mergulhos eu vou ter que fazer? Exato. Não sei. Exato. Depende Existe lá um padrão. Sei lá, pro Tec 1 você vai chegar a fazer 12 mergulhos, entendeu? Em 3 finais de semana. Pô, tá, mas pode acontecer muito mais do que isso. Vai muito depender. Ou ele progredia até antes disso, né? Ou ele progredia antes. O aluno precisa desempenhar também, né? Ele tem que ter proficiência naquilo que ele tá fazendo. Não é fiz X minutos de mergulho e tá certificado. Não. Exato. Ele precisa mostrar que ele tá apto. Tem pessoas, tem uns que investem equipamento e tá pronto. Outros, mas demora mais. Tipo, e que é ok. Não é, a questão não é se você fez nos 5 minutos de jogo ou se você fez nos 45. O importante é você fazer. Na hora que você fizer, você dá continuidade. Aí você pode entrar no mergulho descompressivo, aí você pode entrar no mergulho descompressivo com vários patamares de profundidade, né? O que a gente estava mencionando. 40, 60, 75, 100. E você vai desenvolver bem essa questão. Mas eu acho que assim, o primeiro curso é o curso mais legal, que é onde você desenvolve tudo isso e onde o cara se apaixona e o cara segue adiante, né? E aí vem toda essa questão que a gente estava comentando, que o Gabriel estava comentando, que é o cara se apaixona por tecnologias melhores, né? São equipamentos, são computadores, são os rebreathers, são tipos de roupa seca, hoje em dia roupa seca com aquecimento térmico, quer dizer, a gente está num nível de mergulho técnico hoje tem evoluído muito os equipamentos. Exatamente, que atende, cara, você tem uma contemplação não só do ambiente, você tem do teu equipamento, você tem da sua técnica, você tem, né, a gente já trouxe, sei lá, o Joffer aqui, o cara que, explora SAMP pra caramba, tá esses dias aí com um rebreather de SAMP testando pra Kiss, entendeu? Então, assim, existe uma série de coisas novas que muitas vezes, se você não se dá a oportunidade de evoluir, você não vai descobrir. Sim. Porque você vai ver lá, um híbrido, um scooter, legal. Tá acessível a todo mundo que queira, entendeu? É só você treinar. Uma coisa que eu costumo dizer pra galera sobre o mergulho técnico, que pelo menos é um sentimento que eu tenho com relação a isso, que o Johnny estava comentando sobre toda essa descoberta e enfim, eu costumo brincar que o mergulho técnico é um Lego para adulto, né? É uma brincadeira de adulto, porque o seu mergulho começa muito antes de você entrar na água. Começa muito antes. Que você vai planejar o mergulho que você vai fazer, onde vai ser esse mergulho, qual é a profundidade, qual é o gás que você vai usar, qual é a configuração de equipamento que você está levando, os cilindros que você vai levar. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, você começa a pensar e setar suas coisas muito antes de um mergulho, né? Isso é muito bacana. E essa vibe da preparação do mergulho é muito gostosa, né? A gente ia em alguns picos de mergulho, né? A gente ficava lá trocando ideia, discutindo por que você colocou essa mangueirinha, por que você fez isso, por que aquilo. Isso é gostoso você entender, cada um ajustando a sua performance. Para às vezes fazer um mergulho curto, né? Porque dentro daquele limite planejado, né? O planejamento é fundamental, a gente vai falar um pouco sobre isso. Não é só você cair na água e ficar boa, né? Existe todo um isso é uma grande diferença do mergulho técnico, que você tem que mergulhar o planejado, né? Você não pode chegar lá e fazer igual. Tem que estar tudo dentro do seu plano ali. Mas discute isso todos os cursos, discute-se bastante planejamento, que não adianta você chegar com o computador lá no mergulho e falar assim, você tem que fazer isso, mas você tem que ter material para fazer aquilo, né? Você tem que ter gás para fazer aquilo, tem que ter autonomia para aquilo. Mas isso tudo se aprende ao longo do curso. Você tem que saber se o seu consumo condiz com o gás que você está levando, isso, tem tudo, né? Tudo isso é trabalhado. É um leque muito amplo de informações que você precisa levar em consideração para... Mas isso tudo, você começa logo na primeira curso que o Johnny falou, que ele vai aprender todos os fundamentos, vai revisar tudo aquilo. Os outros cursos, vai falar assim, poxa, eu vou mais fundo, mas ele já está pronto para aquilo. Ele vai ralar um pouquinho mais no começo, de fato. Para ele até falar, você está pronto, agora você pode continuar, agora pode ir embora. Está liberado para treinar mais, para mergulhar mais. E aí você pode fazer outros cursos.
E você acaba conquistando isso. A gente fala assim um pouco em pré-requisito, né? Quantidade de mergulhos, né? A gente associa bastante isso a mais tempo, mais mergulhos, maior experiência, né? Mas fazer mergulhos direito. Às vezes a pessoa pode fazer mais mergulhos, mas não seguindo todos os fundamentos. Ela está treinando errado, mas com fundamentos. E é um constante aprendizado, né? O cara sempre vai estar treinando, sempre vai estar evoluindo. Os equipamentos estão em constante evolução, né? Então, tudo isso, ao longo do tempo, ela tem que se adaptando, conhecendo novas técnicas, novos equipamentos. Falamos bastante de equipamento aqui, né? No mergulho técnico, hoje a gente agregou bastante o Rebreather, né? Que aumentou muito hoje. Mas calma, a autonomia. Antes de falar do Rebreather, deixa eu falar uma coisinha aqui Fale. importante, que eu recebi uma pergunta aqui no meu ponto aqui. Então, transmita. Vila, Johnny e Gabiru, vocês três mergulham muito em cavernas também. Sim. E a pergunta que eu recebi agora é o seguinte: pô, sou mergulhador técnico, eu tenho que mergulhar em caverna? Ou não? Ou sim? Como é que é essa relação? Diga aí. Eu acho que o melhor que pode responder isso aqui é o Johnny, né, Johnny. Não. Não. Não precisa. Não precisa. Não. Boa. Acho que eu Sei lá, A gente faz esse curso aí que você falou, dos fundamentos. Você já teve, por exemplo, técnica. com o comandante Silvio e Cabeção em Noronha. Sim, Eles mergulham técnico bem? sim. Eles nunca Tiveram tiveram na na caverna. Legal. É. Bela explicação. É isso aí. Exatamente. Mas Cada um na sua. é aquilo que eu falei, às cada um vezes na sua. bacana. Se um mergulhador é disso, ele não pode ir para a caverna, são cursos distintos. Mas não exatamente, precisa são ser. cursos Desculpa, diferentes. Johnny. Por mais que ele Não, seja não, mergulhador técnico, ele para mergulhar na caverna, ele precisa fazer um curso de mergulho em caverna. É, ele vai sim. aplicar algumas técnicas diferentes, não é Ah. porque ele é habilitado para mergulhar em caverna que mergulho técnico em profundidade, que ele vai entrar numa caverna. Idem pro naufrágio, idem pro mergulho em gelo, enfim, tudo que... E você também não precisa se considerar mais ou menos completo se você é um mergulhador técnico e não mergulha em caverna. Você mergulha em grandes profundidades, você mergulha em naufrágio, você mergulha com equipamentos modernos, né? Rebreather, roupa seca, com aquecimento eletrônico, enfim, pô. E no mergulho em caverna, ok. Eu acho que assim, se você me perguntar se faltaria para esse mergulhador, eu acho que sim. Todas as vezes que eu estou em Noronha, a gente planeja, que infelizmente os meninos têm pouca oportunidade de sair de lá, mas de virem Trazer pra caverna. experimentar a caverna e tudo mais, porque Acho que agrega, né? agrega muito. Agrega porque é um lugar onde técnica. você tem... exatamente. Técnica. Sem Por que dúvida. É não? mais um ambiente bonito. Mais um ambiente pra se técnico. visitar. Técnica e Não, eu acho que trabalhar conforto, sabe? Mas acho que tecnicamente também ela te exige um afinamento técnico que no mar você não vai precisar ter, entendeu? E a caverna vai te exigir isso. Então, Mas ao mesmo tempo, para aquele mergulhador que, vamos supor, não gosta de caverna, não quer mergulhar em caverna, nada impede ele prosseguir no treinamento de mergulho técnico Sim, em pode ir. vários níveis. Segue normal. É. São Legal. São vertentes mundos diferentes, né? Boa. São mundos diferentes. Um exemplo que a gente tem quando a gente está ministrando o curso de side mount recreacional, uma das primeiras frases lá no slide é que por mais que o mergulhador esteja formado no side mount, ele não está apto a mergulhar em caverna, ele não é um mergulhador. Não é Por um mais mergulhador. que ele vai estar usando um equipamento parecido com o que os mergulhadores de caverna usam, que os mergulhadores técnicos usam, só que ele estar usando o equipamento não habilita ele a praticar esse tipo de mergulho. estar no ambiente. né? Estar no ambiente de... Não, a gente fala um pouquinho, às vezes é de limite, né? No caso de caverna, de restrições, que o cara tô de side mount, posso passar em qualquer lugar. Não, não é assim. Vai devagar. Tudo tem seu tempo. Show. Fala aí, Vila, uma viagem que você já fez assim, que por conta do seu da sua experiência com mergulho técnico, você pode fazer um mergulho diferente, sei lá. Cara, eu fiz mergulhos muito bacanas. Na dada oportunidade, eu estava em Bonaire, fiz alguns mergulhos naqueles paredões, umas carpatas, se não me engano. Tive a oportunidade de visitar um naufrágio que ninguém na viagem que eu fui pôde ir. Pronto. Sinal, Aí. era um naufrágio, chamava-se Windjammer. Windjammer. Aí tenho certeza que todo mundo depois da viagem Todo vai fazer mundo o curso. ficou pirando o que queria fazer, mas então ele aumentou, meu moleque, tava todo mundo lá e ninguém podia ir, sabe? Ou mesmo o Noronha, algumas vezes que estava com um grupo, algumas pessoas queriam mergulhar na Certo. corveta, Na né? corveta, por exemplo. Muitos não foram, os que foram fizeram aquele mergulho assim, tipo, trust me, né? Se eu tiver certo, você faz e boa, se eu fizer errado, o problema é seu. Tá? Mas então eu tive a oportunidade de fazer um mergulho melhor, então eu aproveitei melhor a minha passagem, a minha viagem, vamos dizer assim, que aumentou bastante o meu horizonte. Boa, Então legal. foram fantástico, um lugar fantástico para se conhecer também, Falando para em fazer ponto- mergulho técnico, muito prático de se mergulhar também.
Falando em pontos de mergulho, né? Quando você faz o mergulho técnico, aumenta muito o teu leque de possibilidades, né, Johnny? Fala aí. Nossa. Os mergulhos em Malta, Truck Lagoon, você tem uma infinidade de lugares que, obviamente, tem mergulhos recreacionais, só que o grande atrativo desses lugares estão em mergulhos mais fundos que, necessariamente, para o cara poder desfrutar e poder curtir o negócio, ele tem que ter um treinamento para aquilo. Usar um gás específico para aquilo. Da última vez que nós estivemos no Mar Vermelho juntos, você e o Cello, né, outro mergulhador, estavam com uma configuração de rebreather, enfim, fizeram um mergulho completamente diferente do grupo e viram tubarões que só vocês viram e o resto do grupo não. Exatamente, a gente viu o Treasure Shark que ninguém mais viu, a gente fez mergulhos de 2 horas e meia, 3 horas antes de um naufrágio que a galera tava fazendo mergulho de 40 minutos. Mesmo, tipo, não sendo um mergulho descompressivo, a gente conseguia estender muito nossos limites de mergulho devido ao equipamento, o tipo do gás que a gente tava usando. Boa. Agora, a melhor propaganda foi quando o Johnny encontrou o tubarão-baleia em Noronha, lembra? Na descompressão, né? Caraca, certeza que uma galera se matriculou no curso técnico depois disso. Só por isso que o cara viu. Se não estivesse lá fazendo a descompressão, não ia encontrar, né? Eu acho que essa história da gente, algumas vezes, né, tá, que nem esse multi-mergulhos, né, que vocês tinham no Mar Vermelho, que acaba fatalmente acontecendo em vários lugares, é muito legal, né? Porque muitos mergulhadores lá tiveram a oportunidade de, primeira vez na vida, entender e ver o valor disso. E os benefícios que traz. Exatamente, falar, pô, peraí, né, esses caras estão usando, não é tão difícil, é acessível. Porra, se eu chegar num dia a poder fazer um mergulho desse, né, compensa toda a marcha até aquele momento, né? E é bem isso, quando você tem a oportunidade, né, de fazer um naufrágio por 3 horas dentro dele, um tubarão-baleia que vem e que interage com você, porque você não tem bolha, você não tem... cara, você fala, bom, pagou, né? Pagou. Valeu, pra caramba, né? Uma viagem nossa mesmo, aqui para Laje de Santos, uma vez fomos nós aqui, lembra? Fizemos um mergulho, acho que quase 4 horas ali na Laje de rebreather, né? Não foi aquele que encontraram a ossada da baleia? Não, esse foi um outro. Parecido, mas né? foi uma oportunidade que teve. Também, só estender um pouco mais os limites, a gente chegou num lugar que, meu, ninguém costuma ir, porque tá um pouquinho além dos limites do mergulho recreacional. Então você usou um equipamento diferente, estendeu ali, meu, você dá de cara com coisa e aqui que tá... no teu quintal, né? Exato. Viajar... Não. E tá embaixo do nariz da galera, basta que, meu, estenda um pouquinho o teu limite pra você encontrar. Imagina quanta coisa ainda não dá pra, dá pra chamar topar embaixo da água só pelo fato de você conseguir estender um pouquinho o teu... Isso também é uma coisa muito interessante que o mergulho técnico acaba trazendo, talvez, né, a forceps, né, mas enfim, que é o fato de, por exemplo, antes a gente tinha uma cultura de chegar na Laje de Santos, fazer os 2 mergulhos e ir embora rápido de lá, né? Sim. Não tinha essa paciência que hoje, né, o João Paulo, que é mergulhador de rebreather, que está lá na Laje toda quarta-feira, todo sábado e domingo, ele permite, né? Então a gente chega com calma, você consegue numa quarta-feira, inclusive essa semana a gente está lá, né? Você faz, sei lá, 3 horas de água com 2 mergulhos de 90 minutos, um mergulho na laje e um mergulho no calhaus, entendeu? Espetáculo. E nem atrasa tanto essa operação toda, né, do recreativo, porque o recreativo lá, ele vai ter o mergulho dele de 40, então a gente chega pronto, cai na água, volta, já todo mundo já veio do primeiro mergulho, tá no intervalo, né, muda o barco para outro ponto, a gente cai no outro ponto, já vai direto, já faz mais 1 hora, 90 minutos, você tem um aproveitamento. Ou muitas vezes, quando não muda de ponto, a gente faz um mergulho só. Mas isso que é legal, assim, da gente estar participando, na verdade, é exatamente dessa visão nova, que mesmo gente antiga, né, ou antigo, o João vai ficar bem bravo, mas então, tiozinho, né? Só mas o cara pinta cabelo de branco aí, não? Eu tô vendo do João lá, do tiozinho lá da laje. O João da laje. O João da laje, da Pé de Pato. Mas é legal ter essa galera dando oportunidade, porque uma das coisas que as pessoas mais perguntam quando falam de investir nessa brincadeira é aonde eu posso mergulhar. Boa. Se eu não vou ter opção, né? Exatamente. Antigamente a gente tinha pedreira. A pedreira pagava o rebreather de todo mundo. Porque era só você ir 2 vezes por mês pra lá, entendeu? Já valia a pena, porque você ia fazer um mergulho de 3, de 4 horas lá pra treinar, porque obviamente você não tinha um peixe, você não tinha nada e tudo mais, mas era
o que as pessoas, os mergulhadores técnicos queriam, que era a oportunidade de treino, né? Não, e era interessante, você conhecia muita coisa nova lá, você encontrava com pessoas altamente treinadas, né? Pessoas top do mergulho, conhecidas, com outras configurações, era uma oportunidade grande que tinha. Você tá falando do João, que agora ele liberou não, que ele entendeu isso. Que é engraçado, acho que o pré-requisito para ser mergulhador é chamar João, mas só tem João no negócio, cara. Não, mas que ele entendeu que ele consegue entregar uma outra qualidade de mergulho, dando essa oportunidade para quem tem esses equipamentos conseguir estender o mergulho, e tem tido cada vez mais, né? Pelo menos as últimas vezes que eu fui, todas tinham um mergulhador de rebreather, mergulhador de side, então e mesmo os recreativos, ele força muito, assim, né? Levar um cilindro a mais, e aí o cara tá lá de bobeira, e o mergulho tá bom, ele bota um terceiro cilindro, o cara cai na água, entendeu? Quer dizer, ele mostrando quanto mais tempo de contemplação você tiver, mais retorno você tem daquilo, e então, portanto, um equipamento que te dá mais autonomia, obviamente muito mais. Você consegue maximizar a atividade do cara ali, né? Que é um negócio prazeroso. O cara trabalha o mês inteiro para poder contratar uma saída de mergulho, comprar um equipamento. Então o cara quer desfrutar o máximo que ele conseguir. E quanto mais a gente conseguir proporcionar isso pro mergulhador, melhor, né? Que o cara vai cada vez ficar mais encantado, né? E ter oportunidades que não teria normalmente. Hoje em dia, e dessa vez a gente está fazendo direito, entendeu? O mergulho tem crescido, o mergulhador técnico tem crescido em conjunto com o mergulho recreativo, entendeu? Porque antigamente ficava essa história do tipo, se eu sou lá e não sou cá, entendeu? Isso. E não tem a ver, não tem sentido. Tem horas que você tem a oportunidade de mergulhar e você chega no lugar, sei lá, teu equipamento, sei lá, um rebreather, quebra um sensor e você não tem um reserva. Você vai mergulhar de side. Você vai deixar de mergulhar, né? Sim, porque... Então, assim, um exemplo interessante disso, quando a pessoa ela começa a se treinar na parte do mergulho técnico, começa a comprar equipamentos para isso. O exemplo é uma mergulhadora que a gente tem, que é a Paty, né? Que ela é mergulhadora técnica, mergulhadora de rebreather, e ela foi para uma outra trip do Mar Vermelho, na segunda viagem que a gente foi, ela tá mergulhando de rebreather recreacionalmente. E ela pode ter a experiência que outros mergulhadores não tiveram. Porque a gente teve um encontro com os golfinhos lá, que eles ficaram coisa de 40 minutos interagindo com ela, e comigo estavam de rebreather, que eram as únicas duas pessoas que não estavam soltando bolhas. Então, além de tudo que a gente conversou, essas oportunidades também acontecem, né? Por mais que ela esteja no recreacional, mas usando um equipamento diferente, trouxe uma experiência para a vida dela que não teria tido se ela não tivesse com esse equipamento, Então isso... também a Paty é uma pessoa que eu admiro, ela evoluiu muito no mergulho. Ela foi minha aluna de side, no começo ela ficou reticente e tal, e depois se desenvolveu, hoje está mergulhando bem pra caramba, fico super orgulhoso dela. Seguiu depois com o Johnny também no rebreather, é bem legal isso, é bem legal. Então você vê que é possível, a pessoa pode sair do básico ali e migrar para um caminho certo e chegar nesse nível. Então vamos aproveitar essa deixa e vamos falar sobre o rebreather, bora. Johnny, Vila, explica pra galera aí, entender melhor, que a gente tá falando de rebreather pra cá, rebreather pra lá, que não solta bolha. Que é isso, né? Que é isso, né? Então, resumidamente, não precisa dar o curso não, a gente não tem muito tempo. Senão tem que monetizar. Mas o rebreather é um reciclador de gás. Você, através do sistema respiratório ali, você consegue retirar o CO2. Uma placa, né, de sensores de oxigênio analisa o gás, te fala quanto que você tem de oxigênio. O CO2 foi retido pelo num sistema químico de filtragem, né, que é a SORB, né, que é o quem retém o CO2. E ali você trabalha num conceito do curso Nitrox básico, né, que é a melhor pressão parcial de oxigênio para o teu mergulho. E ali nessa unidade você consegue ficar constantemente com o oxigênio adequado e estender o seu mergulho, exatamente, e estender o seu mergulho o máximo possível. Os ganhos são enormes, né? O consumo de gás é baixíssimo, a proteção térmica aumenta porque você diminui, né, o frio do gás respirado, se elimina, porque o gás respirado é um gás quente, e a questão da desidratação diminui porque você também tem um gás úmido, então você não tem aquela secura que o cilindro, né, de gás normalmente nos traz, por obviamente ser um cilindro de metal e não poder ter umidade
Dentro. Lá dentro, É né? um ar seco, né, que a gente respira. A gente chama de circuito aberto e circuito fechado, né? Boa. O circuito aberto é aquele que a gente usa normalmente de soltar umas bolhas. No caso do rebreather, essa bolha não vai para, não posso falar de Não vai atmosfera, embora. né? Não vai para a água, né? Pro ambiente. Né? Ela recircula, ele é filtrado e eu volto a respirar esse gás novamente. Aí eu eliminei já o CO2, eu só faço a reposição do pouquinho de oxigênio que eu gastei naquele ciclo respiratório. Então eu mantenho sempre uma Bom, pressão parcial de oxigênio, né? O Ideal. mergulhador que quer aprender a mergulhar com o rebreather. Digamos que ele está interessado a investir no equipamento, ter um rebreather. Ele tem que ter passado por todo o treinamento de mergulho técnico antes? Qual é mais ou menos sim? Não necessariamente. Não necessariamente. Idealmente Não necessariamente. sim, né? Seria bom. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Ele já pode ser um mergulhador avançado, de repente, se ele tem uma boa performance no mergulho. Não, assim... Depende do mergulho que vai fazer, qualquer né? mergulhador pode usar um rebreather desde que entre para o curso básico do rebreather, aí, que seria o Air Diluent, né, que é um curso que você não tem descompressão, que você não tem nada complexo. Aí ele vai ficar dentro dos limites. Ele vai ficar com dentro seus dos limites. Os regressivos. limites não descompressivos Não são descompressivos. super extensos, porque você está na melhor mistura o tempo inteiro, então é isso. Legal. Mas hoje em dia, as pessoas que têm interesse em mergulhar tech e que estudam e pesquisam acabam se aproximando do mergulho técnico para economizar em gás. Então hoje um dos grandes vilões que a gente tem no mergulho técnico é o preço do hélio. O gás hélio. Aí eu vou usar a frase de um grande amigo nosso do Rio de Janeiro, que é o Doc, né, que é o Eduardo Davidovich, Eu acho que ele diz que o rebreather é a forma mais cara de você economizar em hélio. A mais barata é não mergulhar, né? E aí, porque realmente... Ele realmente viabiliza muito o mergulho profundo, né? No caso. Mas eu acho que pós-pandemia, com o aumento que aconteceu do hélio e de várias outras coisas, meio que virou quase que o mandatório. Exatamente. Você tem um rebreather para você dar continuidade ao teu curso de mergulho Então, profundo por isso com que gases. A resposta da pergunta do Zé é sim e não, entendeu? não. Quer dizer, sim, por quê? Porque o cara que está procurando mergulho técnico hoje, se ele quer mergulhar a 100 metros de profundidade, eu não vou falar que é humanamente impossível, porque cada um, né, tem o dinheiro certo aí para gastar a quantidade que quiser. Mas é muito caro. Você consegue economizar absurdamente a ponto de você conseguir pagar o seu investimento inicial no Por conta rebreather. dessa economia. Por conta do Mas às vezes economizar o sujeito quer fazer filmagem, foto, de repente, a nível recreativo, ele pode usar com alta performance ali o próprio rebreather. Eu lembro uma vez, eu posso estar falando besteira, me corrija se eu estiver errado, Johnny, que um mergulho que vocês fizeram lá em Belize, numa trip de tech, que a galera do circuito aberto gastou por volta de uns $2.000 de gás, né? Não, Fato. isso foi em Truque. truque. Em truque. Mas E a Belize a teve uma galera, história com e a galera do um amigo rebreather nosso foi, também, né? foi uns $200 mais ou menos, não foi uma Júnior. diferença assim absurda. Foi isso mesmo. Na verdade, aconteceu com a Yumi, né, com a minha mulher. Porque na primeira vez que a gente foi pra truque, eu tava de rebreather e ela não. E eu falava, pô, mas vem mergulhar de rebreather comigo? Ah, não quero, isso é muito complexo, eu fico vendo você fazer o checklist. E não sei o que lá, todo mundo tem um bode do checklist, que a gente até desenvolveu um aplicativo. Boa. Agora quem faz o curso tem um aplicativo, não precisa ficar, mas enfim. E aí ela falava, não precisa. Realmente o hélio nessa época não era tão impeditivo quanto é hoje. Mas a gente foi para uma trip, acho que de 10 dias de mergulho lá em truque. E eu lembro que na hora de acertar lá, ela tinha feito acho que 2 vezes ou 3 vezes naufrágios fundos lá, o São Francisco Marum, mas alguns 2 lá, uns outros 2 que ela tinha feito em circuito aberto e que, cara, na hora que ela foi acertar a conta dela, sei lá, era alguma coisa tipo $1.500 e eu tinha feito os mesmos mergulhos e tava pagando $300. Então, sei lá, eu economizei numa única trip pouco mais de $1.000, né, da máquina. E aí ela voltou dessa viagem, comprou a máquina dela e começou a mergulhar de rebreather e... Já teria sido a entrada na máquina, né? Exatamente. E até uma das coisas até que a gente faz hoje nos cursos tech é isso. O cara que fala assim, eu tô em dúvida, eu gostaria de mergulhar nos cursos de mergulho de circuito fechado, perdão.
eu gostaria de mergulhar, mas eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se é essa a configuração da máquina que eu quero, né? Porque existem uma série de possibilidades de você né, mergulhar de híbrido. Tem os híbridos mecânicos, tem os híbridos eletrônicos. E aí, side, back. Exato. Aí o cara fazer o curso é sempre a melhor forma dele conseguir o entendimento para tomar a decisão dele do que ele quer como híbrido, né? Como unidade. Então a gente, normalmente, quando o cara está indeciso, a gente cobra um valor do cara do aluguel do equipamento para, né, alugar o equipamento que a gente tem. E aí no final, se a pessoa falar que ok, que quer mergulhar com aquele equipamento, a gente até usa o valor do pago aluguel para já dar entrada na máquina. Exatamente essa história, porque acaba sendo... A gente sempre proporciona isso... Um teste para a pessoa ali, né? Se for o caso, às vezes, né? Algumas saídas até de circuito aberto, o cara gostou, tal, experimenta aí, vamos ver como é que fica. E no caso do híbrido também. Vocês dois que já dão aula de mergulho técnico há algumas décadas, acham que agora isso tem mudado um pouco? Aqui no Brasil, pelo menos, os mergulhadores brasileiros têm mergulhado cada vez mais de híbrido? Ou não? Aumentou bastante, Igual? né? Acho. Sim. Aumentou muito. Que bom, né? Eu lembro que a gente via foto, algumas coisas, às vezes a gente tinha algumas, a gente contava, né? Numa viagem, pô, ia na gringa, tinha lá 10 caras. Mas na época que você dava aula já tinha fotografia, não? Mas era aquelas com pólvora em cima, entendeu? Pólvora. Tinha que colocar a cresceu cabeça. muito o mercado do híbrido. Tem crescido. Que legal. Eu acho que o que impulsionou muito são as unidades de side mounting, porque notoriamente o side mounting tem dominado o cenário do mergulho técnico no mundo, seja nos ambientes de caverna, seja nos ambientes de naufrágio e etc. Então, esses híbridos de configuração side mounting têm sido bem vendido, popularizado. Ele fica uma coisa mais limpa, né? Mais clean a configuração. Não, e é um equipamento menor, então para você transportar em viagem é mais fácil. Tem algumas vantagens, né? Que eu acho que não é o caso de entrar no mérito de um podcast aqui, mas fica para um próximo técnico, só, né? Um próximo a gente grava só para falar. Mas eu acho que assim, viabilizou o fato de a gente entender que quando você fala de uma atividade que você pratica e que você se dedica e tudo mais, os valores de um híbrido, falamos de valores fora do país, né? Não aqui dentro. Então você tem que ir lá viajar, tomar o teu curso lá e etc. Mas enfim, são preços que, sei lá, um ciclista gasta na bicicleta dele aqui para ele ter uma boa performance. Dependendo da situação, a bicicleta custa muito mais. O cara que tem um hobby como andar de moto também. Mas é isso, eu acho que mudou um pouco a consciência também do praticante, né? Do praticante de mergulho, do cara que é realmente mergulhador, essa consciência de que assim, pô, peraí, não é nenhum absurdo, entendeu? Se, sei lá, o cara para mergulhar, para ele ir pedalar ali na marginal, ele tá pedalando uma bike de, sei lá, 150 mil reais, entendeu? O híbrido custa muito menos do que isso. Mas muito menos. Muito menos do que isso. E tem esse tipo de bicicleta. E ok, isso, entendeu? E o cara que tá brincando com a bike dele, ele precisa dessa bike, porque uma bike de entrada, mas eu acho que antes a gente tinha um pouco de receio dessa história, entendeu? Pô, mas eu vou gastar 10 pau numa roupa seca. Cara, na hora que você sai da água quentinho, sequinho, e bem fisicamente e fisiologicamente se aguenta mais um mergulho daquele, ou você aguenta mais um estresse né, físico, fisiológico, pô, é um equipamento que está se pagando, entendeu? Que é legal, vale a pena. Não, roupa seca, certa vez eu tava lá no Enterprise, né, e tava um tempo feio na época, e eu tava de roupa seca. Aí todo mundo ficava lá fora secando, não podia sequer entrar lá para tomar o seu café, né? E eu tirava minha roupa, ia tomava café e ficava dando tchauzinho. As pessoas, a torcida dele porque vazasse a minha roupa, sabe? Mas não vazou dessa vez, ficou perfeita. Eu tava quentinho o tempo todo. É bastante confortável, isso aí, o pós-mergulho, tudo. Que bacana. E voltando com relação a quem estava falando do preço do equipamento do híbrido em específico, mas hoje o equipamento de mergulho técnico é uma coisa que não é tão fora da realidade também. E muitas pessoas têm pulado a etapa, né? Tem comprado equipamentos de mergulho técnico para se usar no recreacional e posteriormente, se ela quiser ingressar, ela já está preparada para aquilo. Então, muitas pessoas já têm mudado essa mentalidade, né? Então já tem o equipamento no jeito ali. Eu concordo com você. É o diferencial de você ter um cara que
ele já olha o mergulho como uma atividade, né, diferente, sei lá. E já pensa na evolução. Exatamente. E aí o cara já vai e já compra uma vez só, entendeu? Porque o cara tá já respirando. E isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Que até responde um pouco mais aquela tua pergunta sobre por que o mergulhador, né, vem. É exatamente o fato dele ter hoje acesso à informação muito mais fácil, muito mais rápido. Então o cara bate o olho no Rebreather e ele fala, pô, que é isso? Né, um dos maiores chamarizes da loja de vocês é aqueles Rebreather que tem ali na frente, entendeu? Sim. A pessoa Desperta a curiosidade, né? desperta a curiosidade. E aí o cara pesquisa e o cara fala assim, pô, peraí, não é alguma coisa assim tão absurda, né? Sei lá, eu fiz o avançado, eu começo a me dedicar ao negócio, eu vou conseguir chegar lá, entendeu? A questão é você se comprometer e você fazer a coisa do jeito certo, entendeu? Não é impossível. Um exemplo que eu acho que toda loja de mergulho passa por isso, né? Você deu o exemplo das próprias nadadeiras, né? Quando o cara tá ingressando no mergulho, ele sempre tenta investir o mínimo possível no equipamento. E aí, sempre as lojas tentam orientar, instruir, que às vezes gastando um pouquinho mais, ele vai ter um negócio que não vai precisar trocar. E aí, muitas vezes, quando o cara não dá ouvido nisso, e ele gostou do esporte, a primeira coisa que ele faz é voltar lá para, pô, você tinha razão, né, e comprar uma nova nadadeira. Então, o cara sempre acaba gastando duas vezes. E isso tem mudado um pouco, né? As pessoas têm entendido a importância de ter um bom equipamento de qualidade, já pensando, visando um futuro técnico no mergulho, ou um conforto maior, não necessariamente que o cara vá para o mergulho técnico, né, mas que... Com certeza. Acho que é bem isso. Irado, meu. Eu tiro o chapéu aí para os mergulhadores técnicos, eu acho muito bacana analisar a seguinte questão. Eu acho que os mergulhadores técnicos, os instrutores, principalmente como vocês, conseguem fazer com que os mergulhadores, os praticantes do mergulho, continuem mergulhando e praticando a atividade do mergulho como um esporte, como um hobby ali, né? Não só aquela experiência que você foi viajar lá, mergulhei e acabou, nunca mais mergulhei, né? Então acho que os mergulhadores técnicos são os principais mergulhadores que continuam na atividade, né? Eu acho que Isso é isso muito vai legal. continuar com a nossa mudança de mentalidade, fazendo com que o cara invista em excelentes equipamentos. Então, assim, enquanto a gente tiver medo de oferecer para um cara open water uma roupa seca, e essa pessoa, vou pegar um exemplo assim de uma pessoa muito magra, por exemplo, que fatalmente a gente sabe que ela vai passar frio e vai ficar desconfortável dentro da água. Então, a mudança de técnica de curso, quer dizer, não fazer mais exercício com o cara parado, ajoelhado no fundo. Isso prejudicava muito a performance das pessoas por conta do frio. Pegando esse exemplo, a gente não tem medo de vender uma roupa seca para essas pessoas. Por mais que a pessoa vai fazer 10 mergulhos no ano e ela vai demorar, sei lá, 15 anos para pagar essa roupa, não tem problema, a roupa vai durar esses 15, 20 anos. Uma roupa seca, sei lá, vai durar 800 mergulhos, entendeu? As pessoas normais vão fazer 800 mergulhos em quase 20 anos, entendeu? Então é um equipamento que vai ficar. E aí se a gente pega como exemplo, né, o Vila, por exemplo, ele pedala todo final de semana. A maior parte daquela galera pedala ou no sábado ou no domingo, ou sábado e domingo, mas o resto da semana tem outras atividades. Qual o valor da bicicleta que os caras pedalam no final de semana? As bicicletas bem caras, bem caras. Às vezes eu falo, E mesmo a por bicicleta que de no mergulho a entrada- gente tem que vender sempre o mais barato? Então, mas é uma coisa que a gente fala bastante. Quando a pessoa começa com o equipamento errado, seja no pedal mesmo, ela desiste. Porque ele vai sofrer. Esse é o ponto. Ele vai sofrer. Dá uma bicicleta Esse no é o ponto. sujeito lá, o Johnny já foi comigo lá. Tava vendo umas fotos. Nunca mais fotos lá. voltou. Nunca mais. Foram 2 vezes. Porque ele tava com a bicicleta ruim. Não, a bicicleta dele era boa. Mas assim, a pessoa sofre, às vezes ela faz quando ela experimenta com um equipamento ruim, ela acaba desistindo, porque Esse é o não ponto. gerou conforto. Ela passou frio porque ela tava com uma roupa que não estava adequada, porque a roupa estava grande, ou porque Pô, legal. estava furada. Essa mentalidade também tem que ser Esse é um colocada ponto. nos instrutores, Exatamente, né? esse é um ponto Isso é interessante. que eu queria colocar. Você não tem Essa é a mais. mentalidade. Eu não posso chegar lá assim, de repente, pô, por que você tá de roupa seca? Você não tem mais na loja de bicicleta o cara que tem vergonha de falar que a bike custa 150 pau. Não tem vergonha. É um equipamento que, cara, tem o cara que vai gastar 15 e que já é um absurdo, né? Pô, cara, caro pra caramba, uma bike, uma roupa seca. Isso. Mas na hora que você tá
usando equipamento e que você sai da água. Ah, porra, mas é um open water e eu já vendi uma roupa seca pro cara. É exatamente isso. Essa pessoa ela vai ser tão confortável da água que ela vai querer voltar. A pessoa que teve uma situação desconfortável, ela não quer voltar. Então, eu acho que essa mudança é legal, é uma mudança muito provocada por essa geração de vocês, lojistas, donos de escola e tudo mais, que trazem esse público e essas questões. É bem legal da gente discutir isso. Eu acho legal isso. É uma coisa que eu sempre, todo lugar que eu passei, eu sempre busquei isso aí. Eu sempre, como eu tive essa influência, eu sempre gostei. E parece que todo lugar que eu passei deu certo. Alguém veio comigo, algumas pessoas vieram comigo e outras seguiram à frente. Foi bem legal isso. Muito bom. Queridos, estamos chegando no final do nosso papo aí, tá bom? Mas queria dizer pra galera aí que a Mergulho Técnico é esse time de mergulhadores, essa escola de mergulhadores técnicos liderado. Na verdade, Johnny, a Mergulho Técnico sou eu e o Vila, que prestamos, né, sempre a gente ministra cursos na Dive for Fun, na Aquadive, outras lojas que, né, Tubarões de Sete Mares, outras lojas que nos chamam para dar aula aqui com a gente. Obviamente é uma parceria super duradoura aí, né? Tem tempo já. Muitos anos. Mas é isso, entendeu? Ela não é uma escola, né? Ela é eu e o Vila fazendo aí o mergulho técnico acontecer e tudo mais. Tem um Instagram, Mergulho Técnico da Caveirinha aí. Ah lá. Ele decorou a câmera que tinha que olhar, meu. Vem comigo. Segue a gente lá, porque isso aí. Meus amigos já estão tudo com 10 mil, eu tô com menos de 3 mil. Tem que... Viu que a segunda temporada causa no sujeito? Já tem um traquejo diferente. Pá. Isso aí. Legal. Mas Vila, massa. Deixa seu recado aí pra galera. Faça um resumo aí. Cara, bom, foi muito legal ter esse papo com vocês aqui. E eu gostaria de ver mais pessoas. Quem estiver interessado, apareça lá na Dive for Fun, Aquadive. Estamos prontos lá para aquele que quiser experimentar o mergulho técnico, experimentar um side mount, experimentar um híbrido. Conversa com a gente, tenta agendar alguma coisa nesse sentido para conhecer o equipamento de fato e seguir. Vamos experimentar aqui, vamos ver que o mergulho técnico não é nenhum monstro que assusta, que as pessoas falam assim, ai meu Deus, mergulho técnico. Não, é uma coisa super acessível a todos. Vai torná-los melhores mergulhadores com mais técnicas, já são bons mergulhadores, vão melhorar ainda mais. Então estamos lá para vocês. E só lembrando que esse papo foi só uma pincelada sobre o assunto, né, Zé? Porque isso tem assunto com a vida inteira aqui, né, meu? Tem 5 folhas aqui, ó. Só vimos 2 dela. Você olha a prova e vê quantas questões tem na segunda. Mas é bom para ter assunto para os próximos, né, meu? Porque é sempre bom sentar, bater um papo sobre isso e é legal desmistificar isso aí, né? Pra galera começar a entender um pouquinho mais, se interessar pelo assunto e, meu, procurar os meninos, procurar as lojas, que vai estar todo mundo à disposição para poder sanar todas as dúvidas. Os meninos foi bom, hein? Foi um elogio bom, hein, meu? Johnny, quer deixar um recado aí? Eu ia te dar uma resposta um pouco educada, mas eu prefiro manter a classe. Não, a história é essa, cara. É todo mundo que quiser entrar em contato com a gente, quiser conhecer um pouco do mergulho técnico de equipamento, rebreather, side, o que quiser, roupa seca, enfim, scooters, tudo. O que quiser, entre em contato com a gente pelo mergulho técnico ou pelas lojas e, né, a Dive for Fun e a Aquadive. E, cara, estamos aí para fomentar essa ideia de que o mergulho é para todos e que, cara, a gente tem muito potencial técnico e de locais aqui no Brasil pra gente desenvolver. E só tá engatinhando esse mundo ainda, né, meu? Tem Certeza. muito a crescer. Eu queria agradecer aí pelo presente que vocês trouxeram pra mim, viu? Valeu. Obrigado. Opa! Sensacional. Bom, galera, valeu, obrigado por assistir mais um episódio, né, Zé? Fala aí, estamos aí tentando trazer conteúdo pro pessoal. É isso aí, muito obrigado pela parceria aí dos estúdios Basement, que vem nos acolhendo aí pela segunda temporada agora. E aos mergulhadores e mergulhadoras, não percam o próximo episódio. Valeu, obrigadão, galera. Obrigado pela visita. Até os próximos episódios. Vamos.